I2MTV. O seu mundo infinito. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação do programa Mais Vida. Mais Vida é o programa aqui do canal I2MTV que tem a responsabilidade de levar até si informações importantíssimas, orientações para se manter sempre saudável. Hoje temos um programa super interessante, estaremos falando sobre saúde mental em tempos de pandemia e para o efeito temos já em nosso estúdio o nosso convidado, ele que é psicólogo clínico, o doutor Adão, Esmeraldo Adão. Mas eu quero convidar você, caro telespectador, a nos acompanhar diariamente nos nossos canais, no nosso canal do YouTube e também nas nossas contas do Facebook e do Instagram. É só colocar I2MTV em letras maiúsculas que logo vai nos encontrar. Fique conosco, queremos convidar agora a nossa música. Temos conosco a música da Ana Joyce com o título Puro, para então levar-nos assim a uma condição mais amena. Vamos chamar a música de Ana Joyce com o título Puro. Cada
Voltamos depois de ouvir a música de Ana Joyce com título Puro. Queremos agora dar início à nossa conversa interessante sobre saúde mental em tempos de pandemia. E para o efeito estaremos convidando agora o nosso doutor psicólogo Esmeraldo Adão. Por favor, queremos tê-lo em nosso estúdio. Doutor Esmeraldo, seja bem-vindo ao programa Mais Vida. Ok, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. Formulado. Exatamente. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite, doutor Esmeraldo, né? Ok. Dentro da sua agenda apertada, conseguiu ter um tempinho para nós. O Mais Vida agradece. De facto. Agora que esperamos tê-lo também mais vezes aqui no programa. Estaremos, com certeza. Temos dito que quando trata-se de partilha de conhecimento, estamos sempre disponíveis. Muito bom. Ok. Doutor Esmeraldo, nós temos como tema saúde mental em tempos de pandemia. Certo. E escolhemos justamente um tema como este, né, que é atual e atuante, para então entendermos um pouquinho o que é saúde mental e quais são as estratégias que podemos ter numa fase como esta, né, numa fase pandémica, uma fase não muito boa, né? Okay. Para alguns menos boas, para outras ainda muito mais, porque tudo vai depender da maneira como a gente vai filtrar, né? Vai filtrar as informações que chegam até nós. Mas, doutor Esmeraldo, nós queremos, antes de mais nada, compreender, doutor Esmeraldo, o que é saúde mental, afinal? Ok. Antes, gostava de saudar também os nossos ouvintes, os telespectadores que nos acompanham a essa hora. Bem, começamos primeiramente a falar sobre saúde. Nós entendemos que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doença, tal como muitos pensam. A saúde mental refere-se a uma abrangência. Refere-se à vida diária de todos, a maneira como as pessoas lidam com os acontecimentos e com os estímulos do meio. É uma adaptação bem-sucedida. Okay. Significa que a maneira com que as pessoas, né, vão lidar com os estímulos diariamente, mas isso tem de ser de quê? De forma positiva. De facto, tem que se lidar com os estímulos de forma positiva. De facto, para que haja saúde mental. De facto. Pois que nós entendemos que diante das situações que vêm a ocorrer, muitos aspectos são classificados como negativos, outros positivos. Não é isso? Então, a adaptação bem-sucedida a todos esses aspectos é que caracteriza a questão da saúde mental. Corretamente. Certamente. E como é que a gente pode, então, aprender, não é? A ver as coisas de forma positiva para que a gente consiga salvaguardar a nossa saúde mental, ainda que os eventos sejam negativos? Ok. A princípio, nós estamos a falar da pandemia, né? E é bem sabido que a pandemia surpreendeu a todos. Muitos não contavam com a situação pandêmica e, obviamente, que a existência da pandemia fez com que muitos tivessem que alterar a sua rotina diária. Corretamente. E o ser humano, ele lida com adaptações. E muita gente tinha as suas rotinas, estava adaptado a um estilo de vida. E com a pandemia, em função das restrições que foram impostas, fez com que muitas metas, muitos objetivos fossem frustrados. E isso, de fato, acaba por influenciar na questão da saúde mental. De que maneira, doutor? De que maneira? De maneira que existem os chamados transtornos mentais, os sofrimentos ou sofrimentos psíquicos, assim como alguns que eu posso aqui mencionar, como a depressão, a questão da ansiedade, por exemplo. A ansiedade nós temos denominado ela como o medo irracional, o medo fora dos padrões normais. E obviamente que a questão da pandemia, na medida que foram se atualizando os casos, os dados, casos infectados, casos exatamente óbito, isso fez com que muita gente desenvolvesse também medo, colocando-se na situação de que provavelmente estariam... A atualização diária dos dados também influencia nos níveis de estresse, na subida ou... De facto. É inegável que isto influencia, pois que é necessário que desta feita o indivíduo tem que
ter uma boa gestão emocional para que, com essas atualizações, consiga promover cada vez mais a sua saúde mental. Porque é bem sabido que quando atualiza-se os dados, para além dos que vão a óbitos e dos infectados, atualizam também sobre aqueles que são os casos recuperados. Corretamente. E verifica-se que é muito comum as pessoas apegarem-se mais em situações negativas, tal como os casos infectados que vão a óbito, exatamente. Então, há essa necessidade de equilibrar. Do ponto de vista do Dr. Esmeralda, que se a gente se a gente quer manter saúde mental em tempos de pandemia, temos que nos focar nos aspectos positivos, né? Que independente dos acontecimentos que vão se desenrolando, né? O facto de que, em algumas vezes, a mídia, as informações que chegam até nós, dizem-nos que ainda houve recuperados, é um sinal de esperança para cada um de nós, a fim de que, ainda que a pandemia continue ou permaneça, consigamos nos manter saudável. De facto, nós devemos ser juízes dos nossos próprios pensamentos, porque classificadamente os pensamentos podem ser funcionais e disfuncionais. Existem aqueles pensamentos que levam-nos às situações negativas e muitas vezes são pensamentos que vamos até crença sobre ele, sem que necessariamente a gente faça um julgamento se realmente esse pensamento deve ser aprovado ou não. Okay. E temos que questionar. De facto, temos que questionar os nossos pensamentos, porque um exemplo que eu posso aqui ilustrar são os casos que vêm se verificar, têm se verificado cada vez mais o aumento de casos de transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Okay. Existem pessoas com a questão da ansiedade, com medo de contrair o vírus da Covid. Como é ensinado nas medidas de segurança, deve lavar as mãos, evitar o distanciamento, tudo isso. Então aquelas pessoas desenvolvem uma compulsão por lavagem das mãos. Em que, doutor, em termos práticos, o que é que eles vão adotar como comportamento? Vão lavar as mãos toda hora? De facto, isso acaba por ser consequência de pensamentos ou ideias obsessivas. A pessoa tem logo a obsessão de que provavelmente terá contraído o vírus. Terá sido infectado, mesmo não tendo comportamentos de risco. E por causa dessa obsessão, começa logo a compulsão como uma resposta. Na compulsão, o indivíduo tem comportamentos repetitivos e ritualistas, com o objetivo de tentar impedir a ação que tem em pensamento, que como consequência será a lavagem excessiva e incontrolável. E como é que podemos controlar, doutor? Uma vez que todos nós estamos com medo de contrair o vírus. É isso que estamos a dizer. O primeiro passo, como temos dito que psicologicamente falando somos aquilo que pensamos, então o pensamento está a levar a um certo comportamento. Correto. Obviamente que é necessário que o indivíduo questione esses pensamentos. Não é isso? Correto. Pronto, eu estou constantemente a lavar as mãos porque tenho a crença de que fui infectado. Mas em que momento? Qual é a verdade sobre isso? Exatamente. De facto. Então, são essas questões que devemos fazer sobre nossos pensamentos, de modo, então, a encontrar uma medida de aceitação. E isto é um ato de promoção e prevenção. Da promoção da saúde e prevenção das possíveis doenças. De facto. Doutor, na sua visão, como é que os angolanos têm lidado com esta fase pandémica? Quais são as alterações comportamentais já identificadas? Assim, de uma maneira, a grosso modo, doutor. Ok, a grosso modo, podemos dizer que, primeiro, é que teve um impacto muito negativo para os angolanos, pois que a Covid chegou numa fase em que já estava instalado em Angola a crise. A crise, exatamente. E com a Covid fez com que esta crise, ou então a situação que já estava difícil, piorasse. Em função das restrições, muita gente viu-se desempregado, viu oportunidades a serem fechadas em função da Covid. E obviamente que isto influenciou de forma muito negativa as pessoas. Muita gente perdeu emprego. De facto. Os pais ficaram sem poder trazer algum pão para os seus filhos. De facto. E ali entra o desespero. O desespero.
entra a frustração, entra o stress, entra outras situações em termos de comorbidades e sofrimento mental. Então, eu posso, de forma resumida, dizer que teve um impacto muito negativo. Podemos aqui afirmar, doutor, na visão que tem, né? Na visão que tem sobre a saúde mental dos angolanos, que Sim. os angolanos ficaram mais doentes do que já estavam? Não vamos dizer que ficaram mais doentes. A princípio, podemos afirmar que isto influenciou de forma negativa. Correto. De forma negativa. E para isto o ser humano precisa criar adaptação, equilíbrio. Então, nós conseguimos notar até o momento que ao passo que foram emassificadas a publicidade, as informações sobre a Covid-19, ao passo que as pessoas foram ganhando mais conhecimento, passou a ajudar e a minimizar também o medo, Quanto o mais estresse. compreendermos sobre esse Exatamente. vírus, não é? Então podemos dizer que no princípio foi difícil, né, isso, mas depois começou-se a questão da adaptação em função das informações. Mas agora Porque percebe-se, doutor, percebe-se uma falta de, não sei se eu podia dizer, uma falta de... Eu acho que o sentimento de medo já não existe como tal no início da pandemia e como estamos agora. Por que é que eu digo isso? Depois o doutor vai aqui tentar nos fazer perceber porquê. Porque hoje consegue-se perceber pessoas acumuladas em um determinado lugar, sem máscaras, sem o álcool em gel, e cada um está a Deus dará, ou seja, prontos, né? Se o vírus está conosco ou não está, Deus é que sabe. Por que esse comportamento, doutor? Por que é que no início da pandemia todos nós ficamos com medo de contrair o vírus, obedecíamos as normas de biossegurança com rigor, mas agora parece que ninguém mais quer saber. Pronto, se eu me contagiar, pronto, apanhei, se não também, mas seja o que Deus quiser. Esse comportamento tem algum fundamento, né? Tem algum fundamento, tem alguma explicação à luz da psicologia? Obviamente que sim, mas antes de responder, eu gostaria de parabenizar o trabalho que o Ministério da Saúde tem feito, porque por causa do modelo salubrista, que é um modelo que tem a ver com a promoção da saúde mental, as informações, a maneira como foi divulgado as informações sobre a pandemia fez com que muita gente despertasse. Isso também influenciou a redução do medo. Agora, quanto à questão que coloca sobre o facto de termos verificado muita gente que hoje em dia, mesmo até sabendo que há uma nova variante, corretamente, recusa-se a aceitar e também usar a máscara. Bem, a princípio é preciso dizer que a nossa sociedade ainda precisa mesmo crescer em termos de educação, em termos de cooperação, porque o governo muito está a fazer para poder salvaguardar e ajudar-nos. Exatamente. E é preciso entender que esse deve ser um esforço de todos. Não cabe simplesmente o governo. É uma responsabilidade pessoal. Exatamente, pessoal. Só mesmo a questão da vacinação, há muita resistência. As administrações, os locais onde estão a ser feitas as vacinações estão a clamar, né? Isso dizendo que, pronto, tem tido uma redução e as pessoas não aparecem. Mas esse comportamento por quê, doutor? Por que é que perdemos o medo, já agora? Bem, na verdade, muitas vezes está associado com as desinformações, a princípio, e por outras também com um tipo de ressignificação, podemos assim denominar ressignificação. Por quê? Porque existem pessoas que aprendem de forma errônea sobre a questão da Covid. Existem uns que desenvolveram a crença de que em Angola não existe a Covid. E obviamente que quem pensa que não existe a Covid em Angola tem maior resistência em colocar a máscara. Existem aqueles também tudo que... sobre a crença, né, doutora? De fato, a crença, o ser humano é movido pela crença. A crença é o sentimento mais forte que o ser humano tem. Se eu não acredito que em Angola a Covid, que as informações
que o Ministério da Saúde tem passado são falsos, então eu não adoto um comportamento que me leva a prevenir-me do vírus. De facto. Quer Nem dizer a mim, nem as pessoas ao meu quer redor. dizer que o próprio comportamento acaba por ser uma expressão, uma comunicação. Ok. E quem não se previne está a comunicar alguma coisa. Isso significa que para os angolanos, ou seja, para a maior parte dos angolanos, Sim. a Covid ainda não está em Angola, é tudo uma farsa. Para Pelo muitos, comportamento para que muitos, tem para muitos, apresentado. exatamente, para muitos. Ou ainda entendem que é uma questão política. Entendem que é uma questão política. E há muitos casos de pessoas que só aceitaram e só começaram a redobrar a questão da prevenção quando viram pessoas próximas serem infectadas. Realmente. E existem Mas não uns irem que... a óbito. Exatamente. E existem uns que, mesmo ouvindo sobre um caso positivo, torna-se familiares incrédulo. próximos. Exatamente, incrédulo. Ele prefere dizer que o familiar está com outro problema, com uma malária ou uma simples gripe, do que aceitar que é um caso de Covid. Há quem acredita que não aceitando não é contaminante. Pronto, também é uma questão de crença. É tudo Por isso sobre é que estamos crença, a né? dizer, O que nós certamente, acreditamos, o ser nós humano é guiado manifestamos pela no crença. comportamento. É guiado pela crença. Então, é por aí onde a gente tem que atuar. Doutora É nas Esmeralda, crenças, muito ressignificando isto. Doutora Esmeralda, super agradável a conversa que estamos a ter sobre saúde mental em tempos de pandemia. Mas antes queremos agora então ir para um curtíssimo intervalo e já voltamos. Queremos convidar você, caro telespectador, a se manter sentado para então ouvir daqui a mais alguns minutos sobre as estratégias a adotar para que possamos então prevenir doenças e promover a nossa saúde mental. Fique conosco e até já. Olá, eu sou Etelvina Armísio, apresentadora do canal E2 MTV. Eu sou Menayan Caleb Carlos, funcionário da E2M TV. Eu sou Miguel Vinda, da área de informação da E2M TV. Sou Teca Sozinho, estou na E2M TV. Eu sou Manuel Carvalho, produtor. Eu sou Afonso Conde, responsável pela área de marketing. Eu sou Eliseu Pacheco, técnico da E2M TV. Eu sou a Formosa Luiz, apresentadora deste canal. Eu sou o Meshach Miranda, operador da câmera. Sou Estova Miranda, o design gráfico. Aconselho-vos a acompanhar o nosso programa na E2M TV. A E2M TV tem para si o melhor para lhe entreter e informar. Junta-te a nós. Conto consigo brevemente na TV Cabo. E2M TV, o seu mundo infinito. E2M TV, o seu mundo infinito. Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2M TV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2M TV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2M TV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2M TV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhe esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2M TV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. Olá pessoal, daqui o Mestre Tanguy. Hoje estou no E2M TV, uma televisão que fala muito bem todas as coisas que acontecem no país. Melhor TV da Angola, eu já confirmei. Tsunami! Bateu!
Olá pessoal, eu sou o Pedro Fernandes, Piduca, tenho 51 anos de idade, sou ator, estou com a E2MTV. Venha connosco. E2MTV, o seu mundo infinito. Voltamos do nosso curtíssimo intervalo. A conversa hoje é sobre saúde mental em tempos de pandemia. Quero convidar você que está aí em casa a acompanhar o nosso programa, a se manter ligado à E2MTV, acompanhar-nos no nosso canal de YouTube, também nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, para então ter diariamente as informações que são passadas aqui no canal. Nós queremos dar continuidade à nossa conversa, doutora Esmeraldo, que esteve aqui a falar antes da gente ir para o intervalo sobre que o ser humano é movido pelas crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita, a gente acaba manifestando no nosso comportamento. Certamente. E acredito que pouca gente sabe, né? Sabe explicar porque é que muitas vezes adota determinados comportamentos e não sabendo que fruto do comportamento que tem adotado é o pensamento que tem sustentado, doutor. De facto. Doutor, eu vou querer que o doutor fale um pouquinho sobre as estratégias práticas, né? O que é que nós podemos adotar assim, do ponto de vista prático, para salvaguardarmos a saúde mental neste período de pandemia? Ok. Bem, a princípio vamos começar com a questão de mudanças, porque a pandemia fez com que obrigou as pessoas a fazerem mudanças nas suas vidas. E obviamente que muita gente, ao passo que foi ficando em casa, acabou por criar muitas situações que vieram comprometer a saúde. Quanto às estratégias que nós podemos aqui oferecer a essas pessoas, é que, primeiramente, é óbvio que, diante das situações que antes da pandemia não conseguia fazer por excesso de atividade, pode automaticamente abrir lugar, uma vez que agora a pessoa tem mais tempo. Porque repara que há muita gente que deixava de fazer uma coisa ou outra por falta de tempo. Por exemplo, a prática do exercício físico, doutor? De fato, alegavam falta de tempo, leituras, alguns trabalhos que sempre deixava para depois, pendente. Então, quer dizer que, estrategicamente falando, há necessidade de ocuparem-se em atividades produtivas. Atividades produtivas enquanto essas pessoas vão ver minimizadas as suas atividades anteriormente habituais. Por outra, a questão de olhar atentamente para os pensamentos. Os nossos pensamentos dão lugar a vários caminhos. E todos os caminhos que vão se abrindo, há necessidade de julgá-los, de interrogá-los, de fazer uma verificação muito consciente para apurar depois quais são as vantagens e desvantagens de crer num pensamento e não no outro. Porque temos dito... Dá lugar à introspeção, doutor? Dá lugar àquela leitura que a gente faz de nós mesmos? De facto, porque nós temos dito o seguinte: pensar negativo dá o mesmo trabalho que pensar positivo. Então, por que não pensar positivo? Exatamente. Realmente. Certo. Quer dizer que há sempre essa necessidade de a gente quantificar, analisar as vantagens e desvantagens dos pensamentos. Existem pessoas, eu vou dar um exemplo muito prático, que diante de uma situação, vamos supor que uma apresentação, em 1000 palavras que foram pronunciadas, bem pronunciadas, houve 3 palavras que foram mal pronunciadas. E é possível que essa pessoa venha se perturbar por causa daquelas 3 palavras que foram mal pronunciadas. Enquanto que numa subtração de 1000, subtraindo 3, maior parte das palavras foram bem pronunciadas. Exatamente. Então, com isso, eu quero incluir na questão da atualização dos dados. Não devemos simplesmente nos apegar em casos que foram a óbitos, em casos que
foram detectados como infectados, é preciso também olhar para aqueles que foram recuperados, para Então, aqueles que não foram infectados. Temos aqui um vídeo que fala sobre a saúde mental. Vamos agora ver o vídeo para depois darmos continuidade à nossa conversa, doutor. Vamos a VT. Alguns fatores influenciam bastante a saúde mental das pessoas e já sabemos disso há um bom tempo. Você já deve ter ouvido falar dessas dicas, mas o problema é que mesmo conhecendo-as, muitas pessoas não dão a devida importância para elas. A primeira dica é que você cuide pra valer do seu sono. Falamos no vídeo passado sobre como os seres humanos têm negligenciado essa parte tão importante da sua saúde e os terríveis impactos silenciosos que isso pode causar com o passar do tempo. Se você tem dormido bem, isso vai ajudar a regular o seu humor, a tornar os seus dias mais produtivos, a aumentar a sua disposição e o seu organismo vai funcionar melhor como um todo. Se você não levar a sério essa necessidade do seu corpo, pode ter certeza que a sua saúde pagará um preço por isso. A segunda dica é que você faça atividades físicas regulares. E você tem feito atividades adequadas para o seu organismo com regularidade? Ah, tá. Se você está fazendo, beleza, desculpa aí. Já fizemos um vídeo falando dos vários benefícios para a sua saúde física e mental de praticar exercícios regulares e os vários malefícios de não praticar. Vai nadar, faz uma luta, joga peteca, enfim, sai do sofá e movimente a sua vida. A terceira dica é nutrir relações positivas, duradouras e significativas com outras pessoas. Um dos maiores preditores de saúde que conhecemos é possuir esse tipo de relacionamento. Então não perca mais tempo e faça já mais amigos, ou aproveite melhor os seus. Desenvolver relacionamentos pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a mais difícil. Coisas simples como sair mais de casa, praticar atividades físicas em grupo, se voluntariar e não ser uma pessoa desagradável com os outros já facilita bastante. A quarta dica é se alimentar melhor. Sim, a alimentação pode ter diferentes impactos na saúde física e mental. A forma mais eficiente de melhorar esse aspecto da vida é procurar um nutricionista para você conversar com ele sobre que alimentação seria ideal para você. Só tentar melhorar sua alimentação com base na sua intuição e de forma não sistemática pode não ser muito eficiente. E olha que legal esse ciclo virtuoso. Se você dorme bem, vai ter mais disposição para praticar atividades físicas. Se você pratica atividades físicas, vai dormir melhor. Se você come bem, isso pode melhorar seu sono e desempenho físico. Tudo isso vai melhorar o seu humor e disposição aos poucos. Estando mais de bem com você mesmo, pode te ajudar na parte dos relacionamentos, e praticar esportes é uma ótima forma de conhecer pessoas novas e fazer amizades, o que, por sua vez, também vai melhorar o seu humor, o que vai melhorar o seu sono e por aí vai. Mas não adianta achar que essas coisas vão melhorar na sua vida com pouco esforço seu ou rápido. Se os seus hábitos de vida não andam muito saudáveis há um bom tempo, sair desse ciclo vicioso pode exigir uma grande dose de proatividade, persistência e paciência. Estamos falando aqui de uma mudança no estilo de vida, e é aí que muitos desistem. Especialmente se o seu caso for mais severo ou crônico, pode ser difícil seguir para valer qualquer uma das dicas que eu dei antes. Um psicólogo ou psiquiatra competente pode te ajudar a sair de dentro desse buraco. Doutor, como estávamos aqui agora a falar, né, sobre as estratégias que podemos então adotar para minimizar os efeitos da pandemia na saúde mental. E como acabamos de ver na VT, né, a prática do exercício físico, e o doutor também acabou de falar agora sobre filtrar os nossos pensamentos ou então balançá-los, né? De facto. E olharmos para aqueles que nos sejam favoráveis, ou seja, aqueles que forem aspectos positivos que nos ajudam a ter mais esperança, a olhar para nós e para as pessoas ao nosso redor de uma perspectiva mais positiva, devem ser os pensamentos que devem prevalecer. De facto. Doutor, assim, tem assim mais alguma estratégia a adotar para a promoção da saúde e a prevenção da doença nessa fase? Certamente. Mais informações, porque existem casos que nós podemos considerar que venha a ser já um transtorno. E caso algumas pessoas se virem nessas condições,
mais indicado é que procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, para que ajude a criar estabilidade. Porque existe muita gente que, por causa desta situação da pandemia, caiu em depressão patológica, muito ansiedade, stress. Exatamente, transtorno de ansiedade, estresse. E existem técnicas em psicologia para combater, para ajudar o indivíduo a criar adaptações positivas diante dessas situações. E não deixaria de mencionar também a questão do transtorno obsessivo-compulsivo. Muita gente acabou por adquirir esses transtornos obsessivos compulsivos. E caso alguém verse nessas condições, o que eu posso indicar é que procure por ajuda. Existem muitos psicólogos que atualmente estão a trabalhar e a fazer muito para que as pessoas encontrem estabilidade, encontrem paz e saúde e promovam a sua saúde mental. Doutor, relativamente a essa questão, né, da atuação do psicólogo, eu gostava de saber do doutor, será que nessa fase pandémica ou ainda antes da fase pandémica, as pessoas, nós angolanos, já desenvolvemos o comportamento ou, eu diria dizer, a cultura de irmos às consultas de psicologia, de entendermos que saúde mental também é parte da nossa saúde? Bem, atualmente, comparando com tempos anteriores, podemos dizer que já há uma demanda maior. Já estamos a melhorar. Do que antes, exatamente. Já há pessoas a procurarem psicólogos por situações que realmente o psicólogo está inclinado a resolver. Corretamente. Já há uma aceitação, sim, sobretudo em termos estatísticos. É mais comum as mulheres do que rapazes, é mais abertura para outros estudos, porque é que só as mulheres, ou é mais comum mulheres do que rapazes, exatamente. Mas já há uma aceitação, sim, há uma aceitação. Por acaso nós funcionamos em consultórios e estamos a testemunhar, porque já conseguimos verificar uma boa demanda. E também por intermédio daquilo que tem sido as informações de outros colegas, que também funcionam. E, então podemos dizer que sim, há uma melhoria. Doutor, é aquelas pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma consulta de psicologia, né? E nós estamos numa fase em que requer dos profissionais de saúde muita empatia. Eu gostava de saber, doutor, será que já tem havido campanhas de palestras ou então atendimento gratuito, né, em uma determinada comunidade para oferecer consultas de psicologia grátis, naquilo que o doutor tem sabido, naquilo que são as informações que o doutor tem tido relativamente à atuação do psicólogo em Angola, especificamente? De facto, tem tido sim. E conheço muitas organizações que têm dado assistência. Muito bom. Muitas organizações que têm acompanhado pacientes de forma gratuita. Mas quando diz aqueles que não têm a possibilidade, pronto, eu questiono esse ponto e digo que não há presente maior do que promover a sua própria saúde mental. Verdade. Exatamente. E acredito que a saúde deve ser posta em primeira instância. Lugar. Exatamente, em primeiro lugar, para todos. Porque é uma frase que é muito conhecida. Tem-se dito que as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro, sem se preocupar com a saúde. Após conseguirem dinheiro, fazem de tudo para ter saúde, sem se preocupar com o dinheiro. Acabam gastando então a questão é, exatamente, o que é que o ser humano quer? O que é que importa? Na verdade, essas motivações dos seres humanos é guiado pela necessidade de ser feliz. E não se alcança a felicidade sem ter saúde. Realmente. Exatamente. É quase impossível. Exatamente, sim. Pronto, a sociedade atualmente pensa que a consulta de psicologia é muito cara. E então, é possível encontrar... Agora, uma pulga na orelha. Pronto, também a grosso modo, doutor, quanto é que deve estar a custar aí uma consulta de psicologia? Bem. Há uma relatividade nisso, pois que ainda não é unânime a questão dos preços. Correto. Mas eu poderia dizer o preço para os hospitais públicos.
No hospital público, a consulta de psicologia custa grátis. 660 quase. Paga-se, doutor? No hospital público 660 quase. 660 quase. Certamente. Essa é uma taxa. Eu não diria que pagam para... Seria uma taxa, não é isso? Certamente. Uma contribuição, né? Uma ao hospital. contribuição. E é preciso. Mesmo com esse valor, ainda verifica-se pouquíssimas pessoas a aderirem às consultas de psicologia. De facto, ainda Se calhar verifica-se. não deve ser por falta doutor, de compreensão do que é o profissional de saúde Três fatores mental. podem estar na linha de frente. O primeiro é que muitos entendem que psicólogo é para malucos. Ok. E só a ideia de ir ter com um psicólogo faz com que o indivíduo sinta-se como se fosse um maluco. Okay. O outro ponto é que muitos acreditam que a consulta de psicologia é muito cara. E o terceiro ponto é que muitos ainda desconhecem, pouco ou nada sabem sobre o psicólogo, sobre a existência. Okay. E por quê? Sobre a sua importância. Exatamente. O que aquilo faz, o que ele pode Certamente. Existem muitas pessoas que sofrem, limitam-se, não procuram um psicólogo por entender que o psicólogo não pode fazer nada. Realmente. E uns até pensam que o psicólogo dá conselhos, não é isso? Então diz, por que eu vou buscar conselho no psicólogo? Quanto é que eu posso receber? Exatamente, diante de um amigo. Tenho uma irmã. De facto, E é totalmente diferente, não é, doutor? Diferente. Primeiro é que o psicólogo não dá conselho. Acho que o conselho é uma ação reservada para os padres. O psicólogo faz aconselhamento psicológico. Que é bem diferente de dar conselho. Sim. São coisas totalmente diferentes. O aconselhamento psicológico é uma coisa diferente de conselho. Acho que só a semelhança nos dá. O psicólogo intervém com psicoterapia. O psicólogo faz avaliação psicológica. O psicólogo faz psicodiagnóstico. Então, há essa necessidade das pessoas procurarem ainda mais nesta fase, exatamente. Nesta fase nós sentimos que a população precisa. Vamos incentivar, né? Vamos incentivar sempre, principalmente nessa fase, e não só a necessidade de irmos regularmente às consultas de psicologia, né? Daí a importância de nos mantermos saudável mentalmente para também conseguirmos nos manter saudável fisicamente. De facto, porque por causa do conformismo, ou seja, da questão da adaptação, existem os casos de muita gente que converte-se em autêntico especialista na arte de amargurar a vida. Diante de coisas positivas, isso limita-se, inclina-se em coisas negativas. E depois aquilo as pessoas pessimistas. E aquilo torna-se um ciclo vicioso, em que depois a pessoa não consegue sair desse barco. Então, esses são os casos que levam a uma necessidade de procurar psicólogos, porque os psicólogos são profissionais capacitados para entender os processos mentais, para entender os pensamentos, as emoções, a atenção, a memória, para entender a percepção, a sensação, a inteligência. Quer dizer, para entender o ser humano na sua totalidade, na sua singularidade em situação e evolução. Então, é o profissional mais indicado para entender o indivíduo como pessoa. E quem não se entender como pessoa, quem não conseguir se adaptar a uma situação, precisa procurar esse profissional. Esse profissional tem ferramenta, tem bagagem, tem cientificidade comprovada para tal. Doutor, muito bom ouvi-lo falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Já assim, em resumo, né? Gostávamos que o doutor desse alguma chega, se quiser, desse alguma chega, e também falasse um pouquinho sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver. Se quiser referenciar o consultório do doutor, acredito que lá em casa estamos todos expectantes relativamente à importância de irmos regularmente às consultas da psicologia. Ok. Bem, poderia ajudar naquilo que já tem sido feito pela autoridade em saúde mental, em Angola, chamar a atenção da nossa sociedade, da nossa população, para que continue a redobrar o esforço para a prevenção, continuem a seguir as medidas impostas. Realmente. Obviamente, atualmente houve a atualização de mais um decreto, não é isso? A necessidade de atualizar-se e seguir, porque todos esses pontos, obviamente, que são necessários para que a gente não permita
que o vírus circula. Atualmente há uma nova variante, o micro, acho exatamente é o termo, o micro. Então, que as pessoas fiquem atentas, que as pessoas ajudem a ajudar. Ajudem a ajudar. Exatamente. Quanto ao trabalho que temos desenvolvido, atualmente nós estamos instalados no interior da Mediateca do Kazenga, ZEDU. Tem algum terminal telefônico que podemos deixar para... Certo, temos. Onde está o nosso consultor de psicologia e nós temos desenvolvido trabalhos com a comunidade, com os munícipes, ajudando as pessoas naquilo que necessitam e precisam, naquilo que os aflige. Para quem quiser marcar as suas consultas. Ok, o contacto 942 64 86 89. Repito, 942 64 86 89. Esse é o contacto para... Muito obrigado pela sua presença aqui no Mais Vida. Ok. Estamos muito gratos pela sua presença. Sabemos que tem uma agenda um pouquinho apertada, mas tirou tempo para nos ensinar sobre estratégias a adotar em tempos de pandemia e esperamos tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Bem, eu também agradeço, agradeço pelo convite formulado e se houver mais convites, obviamente que estaremos lá. Claro que terá sempre, doutor Esmeralda. Tá bem. Eu agradeço. Para você que está aí em casa, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência e relembrar, né, que devemos todos olhar para a saúde mental como o elemento sine qua non para nos mantermos saudável, porque sem saúde mental, obviamente que não há, evidentemente, saúde, né? Esteve aqui a falar o nosso doutor Esmeraldo Adão, que é psicólogo clínico, que saúde, né, na sua dimensão total é o bem-estar, né, físico, mental e social também. Então, se estamos bem fisicamente, mas não estamos bem socialmente nem mentalmente, não estamos bem. Se estamos bem mentalmente, mas não estamos bem fisicamente, também não estamos bem. Só é saúde quando temos essas três dimensões, todas elas bem complementadas, né? O bem-estar físico, mental e social. Vamos todos adotar um comportamento positivo face à pandemia Covid-19, vamos todos manter o distanciamento social, vamos todos usar o álcool em gel, também a máscara, para que possamos nos prevenir, não só nós, mas também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Estamos bem na reta final do programa, estamos bem na reta final do nosso programa, só me resta despedir-me de você, caro telespectador, e agradecer pelo carinho da sua audiência, a prometer que voltamos dentro de dias. Um adeus. I2M TV, o seu mundo infinito.